Tem coisas que um homem faz achando que está indo bem, quando na verdade ele acabou de enterrar qualquer chance que tinha. E o pior, ninguém avisa. Ele continua lá, confiante, mandando mensagem, tentando impressionar, sendo bonzinho, enquanto a atração simplesmente evapora, silenciosamente, sem alarde, sem despedida. Porque do outro lado, o cérebro feminino já fez o cálculo inteiro, em segundos. Não é sobre maldade, não é sobre jogos, é sobre percepção. É sobre como certos comportamentos gritam coisas que você nem percebe que está dizendo. Tipo quando um homem acha que está demonstrando interesse, mas na prática só está entregando carência com embalagem bonita. Ou quando tenta impressionar e só parece inseguro com dinheiro. E hoje você vai entender exatamente onde esses erros começam e por que eles acabam com o respeito antes mesmo de você perceber. Top 5 coisas que um homem nunca deve fazer com uma mulher. E sim, algumas vão doer um pouco. Mas é melhor doer agora do que continuar repetindo e se perguntando por que nunca dá certo. Então presta atenção. Existe uma linha muito clara entre demonstrar interesse e basicamente se colocar em modo plantão 24 horas. E muitos homens não só cruzam essa linha, eles constroem uma casa lá. Responder em segundos sempre, cancelar compromissos só porque ela mandou "tô livre", ficar disponível o tempo todo, como se não tivesse mais nada acontecendo na vida. Tudo isso parece dedicação. Mas não é assim que é interpretado. O cérebro não lê esforço da forma que você imagina. Ele lê padrão. E padrão repetido demais vira previsível. Previsível vira comum. E comum não mantém atração. Porque existe um componente psicológico aqui que quase ninguém fala com clareza: antecipação. Quando tudo é fácil, imediato e garantido, o cérebro simplesmente para de liberar aquele interesse extra. A dopamina não dispara, não tem curiosidade, não tem tensão, não tem vontade de descobrir. É tipo assistir um filme onde você já sabe exatamente o que vai acontecer em cada cena. Você até continua vendo, mas já não está investido. Agora imagina um homem que some por algumas horas porque está ocupado com a própria vida. Responde quando pode, mantém um certo ritmo natural. Isso cria espaço, e esse espaço cria curiosidade. Não é jogo, é dinâmica. Mas quando a ansiedade entra em cena, pronto, a situação desanda. De repente, ele vê a mensagem e não consegue esperar. Responde na hora. Depois manda mais uma, e outra, e outra. A ansiedade dele basicamente pegou o telefone e começou a digitar sozinha. E sim, isso é perceptível. Não porque ela está analisando friamente cada detalhe, mas porque o comportamento transmite uma coisa muito específica: falta de centro. E um homem sem centro emocional passa uma sensação de instabilidade, de dependência, de alguém que precisa mais do que escolhe. Interesse saudável é quando você quer estar com a pessoa, mas sua vida não gira em torno disso. Carência é quando tudo o resto começa a desaparecer só para manter aquela conexão viva. E isso muda completamente o jogo, porque no início pode até parecer fofo. Nossa, ele é tão atencioso. Só que com o tempo, vira peso, fica previsível demais, disponível demais, fácil demais. E aí acontece aquela mudança silenciosa. Ela começa a responder menos, demora mais, o interesse oscila, e ele não entende por quê. Mas o comportamento já contou toda a história. Do ponto de vista estoico, isso é simples: falta de autocontrole. Não é sobre ignorar, não é sobre fingir desinteresse, é sobre não deixar a sua emoção comandar suas ações, porque no momento em que você perde o controle do seu próprio tempo, da sua atenção e da sua energia, você automaticamente perde valor na dinâmica. E ninguém precisa dizer isso em voz alta. Dá para sentir. Tem um momento específico em que tudo muda, e geralmente o homem nem percebe que acabou de entrar nele. É quando ele deixa de agir naturalmente e começa a performar. De repente, tudo vira uma tentativa de provar alguma coisa. O lugar precisa ser mais caro. A conta precisa ser paga com um certo estilo. As histórias começam a ter um leve exagero estratégico, e o objetivo muda de conexão para validação. E sim, isso é visível.
Não porque alguém está analisando como um detetive, mas porque a energia muda completamente, fica forçada, fica ensaiada, fica com aquele cheiro de preciso que você goste de mim, e nada mata mais a atração do que isso. Quando um homem tenta impressionar usando dinheiro ou status, o que ele acha que está comunicando é valor, mas o que realmente chega do outro lado é insegurança, porque valor real não precisa ser anunciado o tempo inteiro. Ele aparece nos detalhes, no comportamento, na forma como o homem se posiciona sem esforço. Agora, quando existe essa necessidade constante de mostrar, parece compensação, e isso ativa uma coisa muito específica: dúvida. Se ele realmente tivesse tudo isso, precisaria provar tanto assim? E aí entra um outro problema. Você até pode conseguir atenção com isso, mas dificilmente é o tipo de atenção que você quer. Porque quando a base da interação vira dinheiro, status ou aprovação, o interesse deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o que você oferece. E isso cria uma dinâmica perigosa. Você vira útil, não desejado. E são duas coisas completamente diferentes. Tem homens que entram no encontro já decididos a pagar tudo, impressionar, resolver, liderar, mostrar. E no meio disso tudo, esquecem de algo básico: presença. A conexão não está no valor da conta, está na experiência. Mas quando o ego assume o controle, pronto. Ele entra na sala antes mesmo do homem sentar. E o ego não quer conexão, ele quer validação. Então ele fala demais, mostra demais, tenta demais. E quanto mais ele tenta, mais artificial tudo fica. Do ponto de vista psicológico, isso é dependência de validação externa. É quando o senso de valor próprio depende da reação do outro, e isso coloca o homem em uma posição automaticamente inferior na dinâmica, porque ele está buscando a aprovação, não escolhendo. E escolha é poder. Quando um homem sabe quem ele é, o que ele tem, e não sente necessidade de provar a cada minuto, existe uma leveza, uma confiança silenciosa. Ele não precisa impressionar, ele só precisa estar presente. E isso, curiosamente, impressiona muito mais. Dentro de uma perspectiva estoica, isso é sobre foco interno. Você controla seu comportamento, sua postura, suas ações, mas não controla a opinião do outro. Então, tentar manipular essa opinião com dinheiro ou status é esforço desperdiçado. E pior, geralmente sai pela culatra, porque no final, o que mais chama a atenção é quem não está desesperado para chamar a atenção. Simples assim. Existe um momento muito específico em que o respeito começa a desaparecer. E não é quando ela faz algo errado, é quando você aceita faltar com respeito, cancelar em cima da hora, responder quando quer, testar até onde pode ir. Nada disso aparece do nada. Isso é comportamento aprendido. E comportamento aprendido vem de uma coisa simples: repetição sem consequência. Se toda vez que ela desmarca um plano e você responde com tudo bem, o que você está ensinando? Se ela some por dias e você continua ali, disponível, como se nada tivesse acontecido, qual é a mensagem? Exatamente. Que não tem limite. E quando não existe limite, não existe estrutura. E sem estrutura, o respeito não se sustenta. Muitos homens confundem paciência com passividade. Acham que estão sendo compreensivos, maduros, tranquilos, mas o que está sendo transmitido na prática, é tolerância ao desrespeito. E isso muda completamente a dinâmica, porque a atração não sobrevive onde não existe respeito. Pode até existir interesse inicial, curiosidade, até uma certa química, mas sem respeito isso não evolui, não se aprofunda, não se mantém. Agora imagina o cenário clássico: eles combinam de sair. No dia, ela cancela em cima da hora com uma desculpa vaga. Ele responde tranquilo, remarca imediatamente, mantém o mesmo nível de energia. Na segunda vez, acontece de novo. Na terceira, já virou padrão. E ele ainda está lá, sorrindo, disponível, esperando. Nesse ponto, não é mais sobre ela. O comportamento dele já definiu o valor que ele aceita. E quando um homem aceita qualquer coisa, ele acaba recebendo exatamente isso,
porque o respeito dele basicamente levantou da mesa e saiu sem fazer barulho. E ninguém segura respeito à força. Ou ele está ali, ou não está. Do ponto de vista psicológico, isso envolve reforço comportamental. Quando uma ação não tem consequência negativa, ela tende a se repetir. Simples assim. Então, se não existe limite claro, não agressivo, não dramático, apenas firme, o outro lado continua testando. Não por maldade necessariamente, mas porque pode. E aí entra um ponto que muitos homens evitam: desconforto. Colocar limite é desconfortável. É dizer, isso não funciona para mim, sem medo de perder. É não correr atrás quando o outro lado claramente não está investindo. É se retirar de uma situação que não está equilibrada, mesmo que exista interesse. E isso exige controle emocional, porque a vontade imediata é manter, segurar, consertar. Mas quanto mais você tenta segurar algo que já não está equilibrado, mais você se desvaloriza no processo. Limite não é sobre controlar o outro, é sobre mostrar o que você aceita e o que você não negocia. E isso automaticamente filtra quem fica e quem sai. Dentro de uma visão estoica, isso é disciplina. Não reagir com emoção, não implorar, não se justificar demais. Apenas agir de acordo com o seu padrão e deixar que o outro responda a isso. Porque no final, quem não tem limites claros acaba vivendo na zona cinzenta do quase. Quase respeito, quase interesse, quase relacionamento. E, sinceramente, quase nunca é suficiente. Existe uma diferença enorme entre sentir emoção e ser controlado por ela. E muitos homens só percebem isso depois que já perderam o controle e, junto com ele, o respeito. Ciúmes exagerado, necessidade constante de confirmação, reações impulsivas, discussões que começam do nada e escalam rápido demais. Tudo isso tem uma raiz em comum: falta de estabilidade emocional. E estabilidade, dentro da dinâmica feminina, não é opcional, é essencial. Porque quando um homem reage demais, por qualquer coisa, ele deixa de ser previsível no pior sentido possível. Não aquele previsível confortável, mas aquele tipo de imprevisibilidade que gera tensão. Será que ele vai surtar por isso também? Será que isso vai virar problema? E quando essa dúvida entra, a conexão começa a ficar cansativa. Agora pensa no cenário. Ela menciona casualmente um colega de trabalho. Nada demais, conversa normal, mas ele já muda o tom, faz uma pergunta atravessada, depois outra. O clima pesa. De repente, algo pequeno vira um interrogatório emocional. Nesse momento, a emoção dele basicamente tomou o volante e acelerou sem freio. E sim, isso assusta, não porque ela não entende emoção, mas porque ela percebe falta de controle, e falta de controle transmite insegurança. Do ponto de vista psicológico, isso está muito ligado ao sistema de ameaça do cérebro. Quando alguém se sente inseguro, rejeitado ou em risco, o corpo entra em modo de defesa. Pode ser ataque, pode ser ansiedade, pode ser tentativa de controle, só que em um contexto de relacionamento, isso tem efeito contrário. Ao invés de aproximar, afasta, porque ninguém se sente seguro perto de alguém que pode explodir emocionalmente a qualquer momento. E aqui entra um detalhe que muitos ignoram: intensidade não é profundidade. Reagir forte, demonstrar ciúmes, fazer drama, não cria conexão mais forte, cria desgaste. Conexão real vem de consistência, calma, presença. Agora, o homem que mantém controle emocional, mesmo quando algo incomoda, esse chama a atenção de um jeito diferente. Ele não ignora o que sente, mas também não transforma tudo em reação imediata. Existe um espaço entre sentir e agir, e esse espaço é onde está o poder, porque é ali que ele escolhe como responder, ao invés de simplesmente reagir, e essa escolha muda tudo. Dentro de uma perspectiva estoica, isso é básico. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. E quando um homem demonstra isso na prática, não em discurso, mas no comportamento, ele passa uma sensação de segurança muito forte. Porque ele não é guiado por impulso, ele é guiado por decisão. E isso, numa dinâmica emocional, vale mais do que qualquer tentativa de provar algo. Porque no final,
Ninguém quer andar ao lado de alguém que perde o controle fácil. Mas alguém que mantém a calma quando seria fácil explodir? Isso é raro. E o que é raro, naturalmente chama a atenção. Esse aqui é o mais silencioso e o mais destrutivo, porque não acontece de uma vez. Vai acontecendo aos poucos. Primeiro, ele começa a priorizar ela, normal. Depois, ele ajusta a rotina. Ainda ok. Só que, sem perceber, ele começa a abrir mão de coisas que antes eram parte da identidade dele. Academia? Depois eu volto. Amigos? Outro dia eu vejo. Projetos? Agora não é prioridade. E quando ele percebe, a vida dele inteira está orbitando uma pessoa só. E isso muda tudo. Porque no começo pode até parecer dedicação, pode parecer que ele está levando a sério, mas com o tempo começa a pesar, não pelo esforço em si, mas pela falta de equilíbrio. A atração feminina não cresce quando o homem desaparece dentro da relação. Ela cresce quando ele continua sendo quem ele era, com ainda mais direção, porque existe um componente psicológico muito forte aqui: identidade. Quando um homem tem uma vida própria, objetivos, rotina, interesses, direção, ele transmite algo muito claro. Ele tem um centro. E pessoas com centro não dependem da relação para se sentirem completas. Agora, quando tudo isso começa a desaparecer, o que fica? Dependência. E dependência emocional tem um efeito curioso. No início, aproxima, depois sufoca, porque sem perceber, ele começa a transferir toda a responsabilidade da felicidade dele para ela. Se ela responde rápido, ele está bem. Se ela muda o tom, ele já sente. Se ela se afasta um pouco, o mundo dele desorganiza. E isso cria uma pressão invisível. Ela passa a sentir que precisa sustentar o estado emocional dele. E isso cansa. Muito. Porque ninguém quer ser responsável por manter o outro inteiro o tempo todo. Agora imagina o oposto. Um homem que está com você, mas também tem a própria vida acontecendo. Ele tem rotina, foco, compromissos, coisas que importam além da relação. Ele escolhe estar ali, não precisa. A energia muda completamente, porque escolha tem peso, necessidade tem pressão. E são duas coisas que nunca geram o mesmo tipo de atração. Tem homens que, sem perceber, colocam a própria vida em segundo plano e depois ficam confusos quando o interesse dela diminui. Mas a dinâmica já foi alterada, porque, de certa forma, ele deixou de ser aquele homem que ela conheceu, aquele que tinha direção, presença, independência, e virou alguém disponível demais, dependente demais, previsível demais. Do ponto de vista estoico, isso é perda de foco. Você não controla a outra pessoa, mas controla completamente a sua vida, suas ações, sua direção. E quando você abandona isso por alguém, você abre mão da única coisa que realmente sustenta qualquer relação saudável: você mesmo. No final, a pergunta é simples: se a sua vida gira em torno dela, o que acontece quando ela gira para outro lado? Exatamente. E ninguém quer descobrir isso da pior forma. Se você olhar com calma, nenhum desses erros é sobre falta de esforço. É sobre esforço mal direcionado, ser disponível demais, tentar impressionar, aceitar tudo, reagir por emoção, abandonar a própria vida. Tudo isso vem de um lugar só: falta de controle interno. E quando não existe controle interno, a dinâmica externa desmorona. Atração não é construída com excesso, é construída com equilíbrio, presença e direção. Ajusta isso e tudo muda. Agora comenta aqui embaixo qual desses erros você já cometeu ou qual você está vendo pela primeira vez. Eu leio e respondo. Curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e principalmente se inscreve no canal. Sem isso, você vai continuar recebendo conselho aleatório por aí. E isso, sinceramente, não ajuda.